nome de Jesus, no dia 28/3/2021, e eu gostaria de fazer uma oração inicial, tá? Abençoar cada um, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo, ó Deus, por esse dia, por esse momento, ó Pai, por essa oportunidade, pelo meu irmão, pela minha irmã, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar nesta reunião, ó Deus, na ministração da sua palavra, tudo aquilo que nós formos fazer aqui, seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Venha falar com cada coração, venha, ó Deus, fazer a obra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, gostaria de também ressaltar as pessoas que fizeram aniversário no mês agora de março. Pelo menos que me passaram foi o Carlos e a Uli, tá? Então, eu gostaria de parabenizar vocês e outros que de repente a gente nem sabe que fez agora no mês de março. Que Deus possa abençoar muito vocês em nome de Jesus. Muitos anos de vida, saúde, paz para você, para toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vocês são pessoas preciosas, maravilhosas e nós amamos muito vocês, tá bom? Continue sempre no caminho do Senhor. Todos os dias da sua vida, todos os anos, uma forma crescente, que é bênção para vocês, bênção para a igreja do Senhor. Amém? Eu gostaria de orar especificamente por vocês e outros que, porventura, fizeram aniversário agora nesse mês de março. Amém? Pai, nós colocamos, ó Pai, a vida do Carlos, da Uli e de algum outro irmão ou irmã que fizeram aniversário ou que farão agora nesse mês de março. Guarde os pais, livre-os de todo mal, ó Pai, de toda investida maligna, ó Pai, que eles possam perseverar no Senhor. Ó Deus, muito obrigado por essas vidas preciosas, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor há de fazer, ó Pai. Guarde a família deles, ó Deus. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, mas para as nossas famílias. Que eles possam viver em paz, em harmonia, em amor com o seu cônjuge, para honra e glória do teu santo nome, que eles sejam bênção na casa do Senhor e que eles possam levar outros aos pés do Senhor, ó Pai, que é o desejo de todos nós. Em nome do Senhor Jesus eu oro por eles. Desde já te agradeço as bênçãos que o Senhor vem derramando e há de derramar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gostaria também de agradecer o esforço, o empenho da Isabela e do Rauswa, né, para manter essa estrutura. Também da Gabi, do Anderson, que estão envolvidas nisso daí, nessa estruturação das mensagens, tá? Nós não somos profissionais da área, mas procuramos viabilizar o culto ao vivo e depois a mensagem para justamente a igreja ficar, né, bem assistida. Irmãos, eu peço a você que você desfrute desses meios, que é o meio de comunicação, que é a internet, você acessar o culto, ver como vocês estão vendo agora, depois assista novamente a mensagem. Sabe, irmãos, use os meios que o Senhor nos dá para a glória dele, amém? Deus abençoe você, tá? E como eu falei, nós vamos entrar direto na mensagem e que seja a bênção para você em tudo, amém? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós iremos falar hoje sobre a tentação de Jesus. Se você quiser abrir sua Bíblia, você que tem ela próxima, senão você só ouve aí ou assiste a leitura. Mateus 4, de 1 a 11, do versículo 1 ao 11. Amém? Então, Mateus 4, de 1 a 11. Eu vou proceder à leitura aí, você acompanha. Amém? Diz assim: Então
foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo ou abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás ou darás culto. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glória ao nosso grande Deus. Amém. Pela palavra do Senhor. Irmãos, eu peço que você fique atento, né? Mesmo você no conforto de casa, não se disperse na ministração da palavra, em nome de Jesus, para que você seja abençoado. Amém? Tentação de Jesus, a tentação de Jesus. Está relatado também em Lucas 4, de 1 a 13. E uma citação em 2 versículos, né, de Marcos 1, 12 e 13. Versículo 12 e 13. E eu inicio aqui falando da importância de você não só ler um texto quando você está lendo a palavra. De repente você começa em Mateus, você verifica aí que tem também em Lucas, em João. Leia também os outros, para que você tenha uma visão mais correta ali do que estava acontecendo em tudo. E o Senhor vai ministrando no seu coração. Amém? Nós não iremos ler agora Lucas, mas vamos falar algumas coisas ali que realmente não está aqui. Amém? Então vai completando. Em nome de Jesus, tem essa leitura, essa busca. Hoje tem os comentários. Você se aprofunda na palavra do Senhor. E o Espírito Santo, ele vai falando no coração de cada um quando você lê a palavra. Irmãos, tentação. O que é tentação? Né? Tentação. Tentação é fazer com que alguém faça o mal, pratique o pecado, o erro. O erro, um mal contra si, contra Deus, contra as leis de Deus. Isso é tentação. E na verdade, irmãos, a tentação, ela leva o homem a decidir. Por isso que existe a tentação, porque Satanás, né, o inimigo, né, das nossas almas, o adversário, o acusador, ele quer que o homem, o Filho de Deus, saia da direção do Senhor. Amém? E aí, justamente na tentação, você pratica o seu livre-arbítrio. E você pode observar que existe a vontade do homem, o querer do homem, o seu desejo, que muitas das vezes não é um pecado. E há o querer, a vontade do inimigo e a vontade de Deus. Essas 3 vontades, esses 3 desejos precisam ser bem definidos. Para que o homem tenha sucesso, ele precisa colocar as suas vontades debaixo da vontade de Deus e não debaixo da vontade do inimigo.
de Satanás. Amém? E é importante você ver e observar que há coisas, irmãos, que muitas das vezes não é nem um pecado, não é um erro, não é algo que você vê, isso é um pecado. Não, mas se torna um erro, se torna uma tentação, e muitas das vezes a pessoa não cumprir, ela cai em tentação quando Deus fala diretamente com ela. Há coisas que o Senhor fala comigo, eu tenho que seguir pelo Espírito Santo. Amém? Você vendo, se analisar eu fazendo ou não, isso não quer dizer que é um pecado, mas é importante eu praticar aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração. Amém? Glória a Deus. Até mesmo na sexta-feira o Senhor me levou muito a juntar a igreja por uma videoconferência para dar uma mensagem, uma palavra. Acho que não chegou a 30 minutos, em torno de 30 minutos. Nós reunimos e durou 30 minutos. Foi uma direção de Deus. De repente, fiz uma live, eu queria fazer, não fiz. Não seria um pecado. Mas quando o Senhor fala contigo, é um erro. Como falou comigo. Amém? Então, não fique somente atrelado ao que está na palavra, mas ao que o Espírito Santo confirma no seu coração, embasado na palavra. Isso é importante com relação à tentação. Eu gostaria também de ressaltar que a tentação vai na mente, é o campo de batalha do inimigo, sugerindo você a fazer algo ou deixar de fazer algo. Amém? Muitos pensam que são vozes, da minha cabeça. Não é bem da sua cabeça, não. É o inimigo querendo te controlar, querendo que você faça algo que não é de Deus, te sugerindo. Amém? Então, em nome de Jesus, resista à tentação. Resista à tentação. Tá? Mantenha a sua mente sã, lendo a palavra, buscando fazer as coisas do Senhor com louvores, repreendendo tudo aquilo que não é do Senhor, que muitas das vezes vem na sua mente. Aí nós conseguimos vencer. Lembro também que enquanto está na tentação, nessa situação não é pecado. Você está em tentação. Mas quando você se posiciona, rejeita, como Jesus fez, você vence a tentação. Então, Jesus Cristo ele foi tentado, mas não caiu em tentação. Então é importante você vencer, se manter forte. Todos são tentados. Amém? A tentação de Jesus, irmãos, nos mostrou também que o inimigo, ele existe. Muitos pensam, não existe, existe, e o objetivo dele é o quê? Tirar o Filho de Deus, o crente, a serva do Senhor, dos caminhos do Senhor. Amém? Amém. Ele procura impedir que você cumpra a vontade de Deus para a sua vida. Um outro aspecto que nós podemos ressaltar é que Jesus foi tentado quando ele estava só. Pense bem, ele estava só. Ele estava lá no batismo, em outras situações, mas ele estava só. É onde que ele foi confrontado, diretamente tentado. Cuidado você, que muitas das vezes você e eu estamos só. Temos que manter a nossa mente consagrada ao Senhor, conforme a palavra, porque o Senhor está nos vendo, as trevas estão nos vendo e, muitas das vezes, está sugerindo algo para você. Vença o inimigo pela palavra do Senhor. Se você vencer ele só que eu digo sozinho, estando só, sendo fiel ao Senhor, mas estará com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus e os seus anjos, você vencerá depois. Dará um bom testemunho para o Senhor. Amém?
Podemos ver também que Jesus foi tentado os 40 dias, e não só um momento, 40 dias sendo tentado. Em Marcos cita justamente isso, né? Que ele foi tentado os 40 dias. Amém? Também durante a sua vida ele foi tentado várias vezes, todo o tempo. Então Satanás não veio, tentou ele ali, Jesus venceu e o deixou. Não. Ficou tentando ele todo o tempo, toda a sua vida, e Jesus vencia. Isso é, irmãos, um alerta para nós. Vigie sempre. Não pensa assim que você já conquistou algo, já é alguém do Senhor. A gente vai ver isso depois. Batizado no Espírito Santo, uma bênção, trabalhando na obra do Senhor. Vigie todo o tempo. Vigie todo o tempo. Lembro que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Teve o batismo. No batismo, o que Deus falou a voz, né? O evento antes: este é meu filho amado, em que me comprazo, em que eu me alegro, em que faz a minha vontade. E o Espírito Santo o levou para o deserto. Ele estava cheio do Espírito Santo. No batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. Amém? Ressalto então que não é porque você é batizado no Espírito Santo, é alguém que ministra a palavra, alguém experiente no Senhor. Mantém acesa a sua chama de amor e também a sua luz de alerta. Fique alerta o tempo todo, assim que Jesus fez. E muitas das vezes, irmão, nós podemos ver que é no passar do tempo, que é quando a pessoa já teve várias conquistas, que o inimigo vem e a pessoa relaxa um pouco e vem atentar a pessoa. Muitos homens de Deus, mulheres de Deus caíram assim. Então, seja fiel ao Senhor todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não se fie pelo que você já conquistou. Jesus também ele foi confirmado pelo Pai com uma voz, que era o Filho amado do Senhor, e que guardava, tinha alegria, agradava ao Deus pela sua obediência em tudo, pelo batismo. Como eu falei, mesmo assim ele foi tentado. Também gostaria de ressaltar que ele estava jejuando e orando. Muitos pensam: não, estou jejuando e orando. Então, Jesus foi tentado nesse momento. Então, irmãos, não é porque você está orando e jejuando que você não vai ser tentado, mas você ficará mais forte para vencer a tentação. Amém? Negando a carne e dando força aí ao Espírito. Gostaria de ressaltar também que foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado. O Espírito Santo impeliu, como está lá em Marcos, impeliu, levou Jesus, conduziu em Mateus. O Espírito Santo fez isso para provar ele. Jesus Cristo precisava provar total dependência com o Espírito Santo. Se Jesus, irmãos, caísse ali, ele colocaria a perder todo o plano do Pai para ele, para a humanidade. O que seria de nós se não fosse a obediência de Jesus? Mas ele foi fiel. Da mesma forma, quando você cai na tentação, quando você não vence, você coloca a perder o plano de Deus na sua vida e de outros, da sua família. Quantos irmãos largam os seus lares por alguma ilusão, por alguma paixão, por algum pecado, por algum manjar do mal?
E aí se transforma em tristeza, fechando muitas das vezes o coração até a salvação da sua família e dos seus. Se transforma em escândalo. Então nós precisamos, em todos os sentidos, não cairmos em tentação, vencermos o inimigo, assim como Jesus fez, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, no jardim do Éden, Adão, ele tinha tudo, fazendo um paralelo. Mesmo assim, ele caiu em tentação. O jardim do Éden tinha tudo, paz, estava tranquilo, alimentação. Deus não mandou o Espírito Santo lá, não mandou ele jejuar, não. Só mandou ele guardar, cultivar o jardim. Mas ele caiu. Jesus não tinha alimento, estava no deserto sem nada. Satanás tentando ele e ele venceu. Amém? Jesus não comeu do fruto que o diabo estava colocando para ele. Ele esperou ser servido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pelos anjos do Senhor. O povo de Israel também, por 40 anos, estava no deserto, tendo tudo do Senhor. O Senhor o alimentava. Era a sombra com a nuvem, à noite aquecia pelo fogo do Senhor, alimentação, água da rocha, maná, carne. Mesmo assim, eles reclamavam, murmuravam. Sempre lembrava, citando que no Egito era melhor. Jesus Cristo não fez isso. Ele se humilhou, foi tentado, não tendo toda essa provisão ali naquele momento, e venceu. Irmãos, o Espírito Santo nos testa, verifica a nossa fidelidade na prática. Ele, o Espírito de Deus, não vai andar com alguém infiel. Por que ele fez isso com Jesus? Para ver se Jesus Cristo era verdadeiramente na prática aquilo que o Pai estava falando. Ele tinha que demonstrar. E para ser derramado na vida de Jesus as coisas sobrenaturais, sendo um exemplo para nós. Da mesma forma, muitos querem ser usados pelo Senhor, querem fazer algo grande. Comece com as coisas pequenas. Comece dominando a si mesmo. Comece a subjugando a sua carne, que o Espírito Santo vai te usar tremendamente. Seja fiel ao Senhor no oculto. Ele não vai operar maravilhas, curas, milagres com alguém que cai em tentação. Irmãos, sou sincero, o Senhor, Ele perdoa, Ele é misericordioso, Ele é o Deus da graça, é lógico. Uma coisa é você errar, se arrepender e andar no caminho do Senhor. A outra é você errar, se arrepende, volta, errar, peca. Você tem que ter um posicionamento. Nós precisamos vencer áreas da nossa vida, áreas tentadas, que muitas das vezes você está abrindo mão para o inimigo, dando terreno para o inimigo, e aí ele se torna forte naquela área. Você precisa vencer. Você precisa vencer, para que o Senhor, o Espírito Santo, possa te usar. Irmãos, só a intimidade com o Espírito Santo vai dar a você uma vida de vitória. Só a intimidade com o Espírito Santo. Ore, busque, é você e Deus. Muitos deles pensam assim, numa oração altamente poderosa, milagrosa. Orou, acabou, minha vida agora mudou e tal. Não é bem assim não, irmão. Se você pensou isso, está errado. A minha Bíblia, quando eu leio lá, eu acho que na terra não tinha ninguém, não passou ninguém com a oração mais poderosa que Jesus. Não, se tem, por favor, me mostre. Não tem.
Jesus, ele orava, a pessoa era curada, ensinava tal, a pessoa, e depois o que ele falava? Vai e não peques mais. E algumas vezes ele falava assim ainda: vai e não peques mais, para que não suceda, para que não aconteça alguma coisa ainda pior. Ou seja, para que o estado que você possa se encontrar seja pior do que você estava. Jesus falou isso. Então não é alguém só orar por você, que é muito importante, que você pode ser curado, que as trevas recuam, que há uma oportunidade para você se firmar no Senhor e aí reagir, vencer as tentações. Não. E pronto. Não é assim. Você precisa fazer a sua parte. A sua parte é andar em santidade e ler a palavra. É lógico que é um caminhar. Muitas vezes você, olha, eu sou jovem, e entendemos tudo isso. Entendemos, mas entendemos também que você tem todos os instrumentos de Deus para vencer as tentações, para colocar sua vontade alinhada com a do Senhor e andar em vitória. Isso é bênção. Se alegre no Senhor. Aproveite todas as bênçãos que o Senhor nos dá, conquistadas em Cristo Jesus. Mas a sua parte você precisa fazer, como eu preciso fazer minha parte de intimidade com o Senhor, reservar meu tempo com o Senhor, orar, buscar o Senhor, senão não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Não tem como. E esse crescimento é importante. Irmãos, na primeira tentação, até parece lógico, né? Jesus estava ali, já tinha jejuado bastante tempo, 40 dias. Nada mais justo agora transformar essa pedra em pão. Já está bom, né? Pedra, estou com fome, pedra em pão, como? É de Deus, não é? Desde que ele não fosse conduzido lá pelo Espírito Santo. Desde que ele não falasse assim: olha, eu vou fazer um jejum de 40 dias e depois vou entregar meu jejum, amém. Não foi isso. O Espírito de Deus o levou para lá e falou assim: olha, vai ser na minha direção. Você vai ficar na minha dependência. O jejum vai ter dia para começar, mas não vai ter dia para terminar. E outra, eu vou te dar o pão. Dependência total. Depender de Deus no deserto. Depender da provisão do Senhor onde não tem nada. É isso que Jesus deveria e o que ele fez. Amém? Então, o Espírito Santo levou, o Espírito Santo ia cuidar, o Espírito Santo ia cumprir. Amém. E ele só deveria comer quando o Senhor falasse: agora é o momento. Agora é o momento. O Espírito Santo, irmãos, precisa e ele procura uma plena dependência dele, uma plena fé, confiança, alguém que se entregue a ele e fala: dirija a minha vida, faça o que o Senhor quiser da minha vida, eu vou seguir. Muitas das vezes, irmãos, nós atrapalhamos a obra de Deus na nossa vida porque nós transformamos a pedra em pão. Resolvemos logo o problema. Não, é fome? Pedra se transforma em pão. Comi e acabou, resolvi. Não é bem assim. Veja o que o Espírito Santo quer. Veja o que a palavra de Deus diz. Amém? Não tente resolver as coisas do seu jeito. Busque a direção do Senhor. Está com dúvida? Busque a liderança. O seu líder do grupo, o líder da igreja, a liderança, o irmão mais experiente. Busque alguém de Deus. Busque você a Deus. O Espírito Santo fala contigo. Amém? O diabo, irmãos, também questionava
o que o Senhor Deus já tinha falado. Ele falou: olha, se tu és o Filho de Deus. E Jesus falou: este é meu Filho amado. Eu e você, irmão, não precisamos fazer nada para que os outros creia ou saiba quem nós somos. Você não precisa fazer nada para mostrar para os outros, não. Nós precisamos de andar e fazer aquilo que o Senhor nos mostra, aquilo que o Senhor nos diz. Ele não precisava, Jesus, fazer nada para demonstrar para o diabo que ele era o Filho de Deus. Ele poderia falar assim: eu vou te mostrar mesmo. Não, está errado. Não se mova pelo que os outros estão dizendo. Não se mova para agradar a multidão. Não se mova para agradar o diabo. Agrade ao Senhor. A multidão gostando ou não, a sua família gostando ou não, agrade o Senhor. Eu não sei qual área da sua vida que você, ou qual decisão você vai ter que tomar, mas faça aquilo que é certo. Seja claro, transparente, ande na verdade. Ande na verdade. Há coisas que você não precisa nem perguntar se é de Deus ou não. É mentira? Não é de Deus. Não é de Deus. Busque andar e fazer aquilo que o Senhor deseja. Não busque atalhos. Jesus, ele talvez tenha falado assim para Satanás: eu sei quem eu sou o Filho de Deus, eu não tenho que demonstrar para você quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Irmãos, há pessoas que elas são tão enganadas pelo maligno que não sabem nem o que é. Ao orar para o Pai, começa a fazer uma oração de derrota. Parece que é o lixo da humanidade. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Aí você pode falar: mas eu pequei, eu errei, eu sou indigno. Sim, você pecou, errou, é indigno. Vai e confessa o pecado, se limpa e volta para o seu Pai. Não deixe que uma ou outra situação ou pecado te tire dos braços do Pai, que Ele está pronto para te receber. Mas você e eu, nós somos filhos de Deus, amados pelo Senhor. Amém? Saiba quem você é. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Também, irmãos, não seja arrogante. Viva para agradar a Deus, seja humilde, seja dependente de Deus. Nós, irmãos, não somos nada sem o Espírito Santo, sem Jesus, sem a obra de Jesus, sem Deus na nossa vida. Coloque a sua confiança no Senhor, mas se orgulhe de ser de Deus. Se orgulhe. Muitos andam de cabeça baixa. Quem que você é? Eu sou filho de Deus Altíssimo. Amém? Glória a nosso Deus. Irmão, da segunda tentação, o diabo já veio citando a palavra do Senhor. Como ele falou: olha, se Jesus conhece da Bíblia, hein? Esse homem estudou bastante, desde a criança, desde a meninice. Com 12 anos já estava lá conversando com os doutores da lei. Mas não é assim não, eu também estou estudando, também estou olhando. Aí falou, olha assim, o diabo falou, né, citando a palavra, malandramente, parte dela, porque ele ocultou o essencial. Lá em Salmo 91, 11 e 12, diz o que ele citou, né, parcial. O que ele ocultou? Para que te guardem em todos os teus caminhos, né? Ele ocultou justamente isso. Ele falou assim, ó, no versículo 6: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo,
Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Faltou para que te guardarem ou te guardem em todos os teus caminhos. Nós, irmãos, precisamos conhecer a palavra de Deus e confirmar. O inimigo, ele usa a palavra distorcida para que você faça algo que não é de Deus, que é contra ele. Então é importante você se debruçar na palavra, estudar, confirmar, entender. Ou seja, não era para Jesus ficar lá no mais alto abismo ou no alto do templo, se jogar para os anjos virem provando: não, realmente eu vou mostrar que eu sou filho de Deus para você. Novamente, mostrando, querendo provar para os outros o que é. Irmãos, tem pessoas que passam a vida toda tentando provar alguma coisa para alguém, provar que é melhor, provar que é um bom marido, que é bem sucedido. Tem gente que gosta de provar que é bem sucedido, tentando provar que é inteligente mais que o outro, que ganha mais que o outro, que é mais, prega mais, que é melhor. Tem gente que quer provar que é mais humilde, que sofreu mais, que sofreu menos, que tem a vida. Irmão, você não tem que provar nada para ninguém. A sua vida é a sua vida. Assume, resolva o seu passado e olhe para o futuro. Olhe para o futuro. De repente você foi rejeitado, teve dificuldades e tal. Amém. Supere isso em nome de Jesus. Supere isso. Não tente viver tentando provar para os outros alguma coisa. E Jesus não caiu nessa. Ele não caiu nessa. O Senhor nos guarda quando estamos nos seus caminhos. Se estivermos, irmãos, cumprindo a palavra do Senhor, de coração sincero, nós somos protegidos. E Jesus falou: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não tenho que tentar o Senhor, se Ele vai cumprir a sua palavra. O que eu tenho que fazer é andar conforme o que Ele me diz. Aí Ele vai me proteger. Você entende? O que o Senhor falou, Ele falou para ele fazer isso, subir lá e se jogar? Não. Mas se o Senhor tivesse falado para ele fazer tal coisa, o Senhor ia guardar e estaria com ele. Amém? Precisamos entender cada situação e andarmos conforme a direção do Senhor. Amém? Irmãos, se a pessoa faz tudo o que ela acha, o que ela quer, o que ela pensa, sem consultar antes a Deus, tem um ditado, fazer tudo que dá na telha. Está na cabeça, vou fazer. Eu faço mesmo. Cuidado. Não estou dizendo coisa que muitas das vezes não é nem pecado. Você tem que consultar ao Senhor. Consulta a sua esposa, o seu marido. Muitas das vezes, se é algo familiar, consulta os seus filhos. Tenha temor a Deus. Porque quando você faz algo que é seu, você que quis fazer, não estava na direção de Deus, você assume o risco. O Senhor, Ele não tem compromisso com o erro. Ele não tem que abençoar atitudes erradas, pecados. E muitas das vezes acontece, a pessoa passa fazendo só coisas erradas. E depois quer que o Senhor abençoe as tranqueiradas que a pessoa fez. Fica difícil. Você tem que buscar a direção de Deus para que o Senhor te abençoe. Mais ou menos assim, a pessoa vai, faz um furto, aí depois passa um tempo, ora a Deus para que abençoe ele, a aplicar bem o furto que ele cometeu. Fica difícil, Não tem como. Deus não tem compromisso com o pecado. Irmãos, Deus também não coloca por inocente quem peca de forma consciente, deliberada. Isso é tentar a Deus. Isso é grave.
quando você toma uma posição que você sabe que é pecado e permanece, você está afrontando a Deus. Aí é você e Deus. Cuidado. Se Deus fala com você bem claro que algo não é do Senhor, que Ele está desagradando ao Senhor tal atitude, que aquilo é pecado é pecado e pronto, larga, irmãos. Larga para você não chorar depois. Pode ser que não haja tempo. Amém? Mas, irmãos, Deus quer dar paz, amor, prosperidade, tudo, mas isso é, como se diz aqui, é o início de uma vida próspera, vencer as tentações. Então não cai no engano do inimigo, no iniciozinho que vem na sua mente você vença e fala, não é isso que eu vou fazer o que o Senhor quer. Cai em si, amém? E você vai ser vitorioso, em nome de Jesus. Irmãos, na terceira tentação, o diabo mostrou as riquezas, o poder, a glória, a influência que ele exercia nos reinos e ofereceu tudo a Jesus. Ele talvez queria que Jesus fosse um José e ele o faraó. Talvez que Jesus fosse o segundo ali no reino dele e ele teria essa glória. Em Lucas, irmão, se você for analisar, Lucas fala assim no versículo 6, ele oferece, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Irmãos, quando o homem pecou, ele deu legalidade para o inimigo exercer a autoridade na terra. Por isso que Jesus Cristo precisou morrer para resgatar essa autoridade para aquele que crê. E se você pecar, ainda mais você que conhece o Senhor, que é filho de Deus, você pecar, você vai dar a sua autoridade para o inimigo. Também se você não exercer a sua autoridade que o Senhor já deu para você, mandando o mal embora, vivendo uma vida de santidade, você também está dando a autoridade que Deus deu para você, para o inimigo. Não deixe o inimigo ocupar áreas da sua vida. Seja destemido, seja um filho destemido, obediente, assim como Davi. Sabe, em nome de Jesus, vença sempre todas as tentações, em nome de Jesus. Não fale assim, irmão. Muitas vezes a pessoa fala, sabe como é que é? Somos pecadores. É muito confortável falar isso. Somos pecadores, nós somos vencedores. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, Jesus Cristo precisava fazer o quê? Ele precisava reconhecer o diabo como pai, seu superior, seu Deus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha só, renunciar à posição de filho em troca de poder, domínio de reinos. E muitas das vezes, muitos caem nisso, por posição, por dinheiro, por poder, até mesmo nas igrejas. Jesus, o inimigo não estava tentando Jesus com a palavra de Deus, muitas vezes te tenta onde? Na igreja, com posição, com inveja, com divisão. De repente você fala, por que tal pessoa está naquela posição e eu não estou? Fulano, ele com pouco tempo de
cristão, já está ali e tal, eu tenho tanto tempo, e aí? E aí? E aí? Vida com Deus. Não caia nas ciladas do inimigo. Seja humilde e obediente. Seja unido ao corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Irmãos, ele não pediu também para Jesus falar sim ou não. Ele precisava, em todas as tentações, se você for ver, que Jesus fizesse algo. Jesus Cristo tinha que se prostrar e adorar. Ele não falou assim, olha, eu vou te propor, Jesus, eu sei que você é obediente, é uma pessoa muito boa, eu quero você no meu reino. Aí mostra os reinos todos. É só você falar sim, que está dentro. Ele poderia ter feito isso, confere, mas ele não fez. Ele falou, você tem que demonstrar para mim que você está comigo, que você me obedece, que eu sou seu superior. Amém? Jesus não caiu nessa. A ação, irmãos, é uma expressão dos sentimentos do juízo do homem, fruto da escolha do seu livre-arbítrio. Reflete a vontade, a obediência ou a desobediência. No Éden, Adão precisou comer do fruto. Nas tentações, Jesus sempre tinha que fazer algo. Fazer algo. Se você for ver, até mesmo em algumas religiões, outros, a pessoa tem que fazer, faz um trabalho aqui, você tem que fazer tal coisa assim, você tem que fazer tal sacrifício a tal entidade, a tal. Por quê? Para mostrar a sujeição, para demonstrar obediência, para sair da esfera da tentação para a esfera da prática do pecado. Quando você mesmo na sua mente aceitar algo, você já caiu em tentação. Aí você pratica. Mas você na mente tem todas as ferramentas, os meios, tudo de Deus, do Espírito Santo para vencer. Amém? Então não faça aquilo que o Senhor não deseja, em nome de Jesus. Há casos que muitas pessoas se acham indignos porque são tentados. Olha, eu estou sempre sendo tentado, então eu sou indigno. Você não é indigno. Só está dando brecha para a tentação. Então vença e você vai cada vez mais ser vencedor em Cristo Jesus. A salvação, irmãos, não é somente para eu falar, olha, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu quero andar no caminho do Senhor. Amém, tudo bem. E aí? Viva uma vida como filho de Deus. Pratique aquilo que o Senhor deseja. Seja fiel. Seja fiel, seja obediente. Irmãos, o diabo, Satanás, o deixou. Você vê bem isso, né? Quando Jesus falou isso, o diabo o deixou. No versículo 11, então o diabo o deixou. Acabou falando, não dá. Já que ele não quer fazer, então não tem como. Ele não deixou porque Jesus falou. Ele não deixou porque Jesus citou a palavra de Deus. Ele não deixou nem porque Jesus falou, eu te repreendo. Ele deixou porque Jesus não caiu em tentação. Jesus não fez o que ele queria. Não deu legalidade. Ele não se prostrou, não adorou. Então ele andou conforme a palavra. Amém? Irmãos, os anjos do Senhor servem aos filhos obedientes. Muitos são servidos por demônios, pelo diabo, e acham que é de Deus. Precisamos discernir se o banquete proposto é de Deus ou não.
Não é que você esteja passando por uma dificuldade, uma necessidade, que a proposta, a porta que abriu é de Deus. Talvez não seja. Talvez seja algo preparado pelo inimigo. Busque o Senhor. Amém? Cuidado. Consulte sempre o Senhor. Consulte, né, todas as vozes, as situações que, não, ouvi uma voz para fazer tal coisa. Essa voz é de Deus? O Espírito de Deus, geralmente ele fala no coração. Raríssimas vezes é uma voz. Geralmente ele fala tão forte no nosso interior que vem como se fosse uma voz. Cuidado as vozes que falam para você. Veja se é de Deus. Não seja conduzido por vozes. Há pessoas, irmãos, que têm até tique. Já tratamos de pessoas assim, que havia vozes que comandavam a pessoa. Tipo assim, vai lá na parede tal e bate a cabeça 3 vezes. E ela tinha que fazer, porque senão ela achava que ia acontecer alguma coisa. Vai e abre e fecha a porta 3 vezes. A pessoa era conduzida o dia todo por vozes. Seja conduzida pelo Espírito de Deus, não seja dominado pelo inimigo. Amém? Finalizando, irmãos, orar a Deus para não cair em tentação. Não cair em tentação. Lembro ainda, irmãos, cuidado, consulte sempre ao Senhor, porque demônios são anjos caídos. Lembre disso. Demônios, o que são? Eram anjos que estavam próximos de Deus, do Senhor, e caíram. Temos que ser obedientes e aprendermos a lidar com a nossa vontade. Mesmo na eternidade, teremos a nossa vontade. Você tem que se virar para o Senhor, se voltar para o Senhor de livre e espontânea vontade. Orar a Deus para não cair em tentação, como está lá no Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Ore isso sempre. Senhor, não deixe eu cair em tentação. Me mostra aquilo que não é do Senhor, que eu não quero. Busque o socorro do Senhor. Fala, Senhor, estou pensando tal coisa, eu não quero pensar. Eu repreendo todo o mal. Eu consagro minha mente ao Senhor. Eu vou seguir ao Senhor sempre. Em nome de Jesus. Se você falou algo que desagradou ao Senhor, cancele suas palavras. Se você fez algo que desagradou ao Senhor, falou, peça perdão a Deus, a pessoa que você ofendeu, e recomece. Irmão, Jesus foi tentado, mas não pecou. Amém? Hebreus 4:15 e 2:18, terminando nesses versículos. Amém? 2:18, olha, Hebreus 2, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Ou seja, Jesus sabe das nossas debilidades, ele nos socorre, ele nos perdoa. Amém? Porque ele sabe o que é a tentação. Mas ele sabe também o que é vencer a tentação. Amém? Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não pecou, ele venceu, ele está contigo, em nome do Senhor Jesus. Nesse período de dificuldade que nós estamos passando, a humanidade está passando, intensifique suas orações, intensifique a sua vida no altar, a sua vida de arrependimento. Se arrependa perante o Senhor dos seus erros, dos seus pecados, os pecados da nossa nação, da nossa cidade, dos governantes das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país, da nossa nação. A nação precisa se voltar para o Senhor. E começa em mim, em você, em nos humilharmos perante o Senhor. Arrependimento é a palavra.
acerto para com Deus, para que possamos vencer todas as tentações. Em nome de Jesus. Eu gostaria de finalizar com uma oração, breve oração por você, para que você seja forte, para que você vença o inimigo em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você que também talvez esteja angustiado, sabe, por essa situação ou outra, muitas das vezes vem aquele espírito de angústia apertando o seu coração. Repreende todo o mal. Eu vou orar por você agora, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu coloco, ó Pai, a vida do meu irmão, da minha irmã, da família que está assistindo agora. Venha, ó Pai, proteger, venha guardar, venha socorrer, ó Deus, de toda e qualquer tentação, de toda e qualquer ação maligna na vida do meu irmão, da vida da minha irmã. Seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que eles possam vencer a partir de hoje, sempre o inimigo, ó Pai. Repreendemos toda tristeza, repreendemos todo medo, todo desânimo, ó Pai, todo desespero, toda angústia, seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Aumente a fé, ó Pai, de cada um. Ó Pai, que cada um possa, ó Deus, se fortalecer no Senhor, ser consolado, ser fortalecido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Que nós possamos olhar à frente a vitória que está nas mãos do Senhor, que nós possamos receber do Senhor o livramento, a proteção, a saúde, ó Pai, ó Deus, uma vida íntegra, o temor do Senhor, a unção do Senhor, ó Pai, para passar por toda e qualquer situação, sem que o inimigo nos toque. Em nome de Jesus, nós consagramos nossa vida a Ti, e eu peço a Ti que nós não venhamos a cair em tentação. Mostre-nos, ó Pai, todo e qualquer erro. Mostre-nos, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos nos acertar. Nós nos arrependemos de tudo e qualquer ofensa ao Senhor, de todo e qualquer pecado. Guarde a nossa cidade, guarde as famílias da nossa cidade, ó Pai. Tenha misericórdia, em nome de Jesus, do nosso estado, do nosso país, do mundo. Em nome de Jesus, ó Pai, proteja cada um. E que nós possamos levar o Teu Evangelho ao necessitado, ao aflito, ao que está precisando da palavra do Senhor. É isso que lhe peço, ó Pai, desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Desejo a você um domingo abençoado. Que o Senhor possa abençoar ainda mais você e sua família, te livrar de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Que Deus te abençoe.